Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar da Grant Thornton para falarmos das novas normas globais de auditoria interna. Vou me apresentar aqui rapidamente. Passar pela agenda primeiro, né? Fica melhor para explicar para vocês, né? Nosso objetivo aqui de repassar essas normas, né? Para que todos, né, consigam ter uma visão aí sobre revisões, o que precisam ser feitos, né? Como ficar mais aderente aí a essas novas normas dentro das companhias de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Nós aqui, a gente tem a agenda de hoje, né? Vou fazer uma apresentação aqui dos nossos especialistas. Passaremos pelas principais mudanças na norma, né? Como que tem que ser essa interação com o conselho, comunicação com o conselho e próximos passos para adequação. E na sequência a gente vai deixar reservado aqui 20 minutos para que a gente possa interagir, né, e tirar aí dúvidas que vocês nos enviem, tá bom? Eu vou pedir uma gentileza das dúvidas que vocês, por favor, registrem as suas perguntas, né, no Q&A que aparece aí na barra do Zoom, e aí fica muito mais fácil para a gente receber aqui e responder, tá bom? Então, vamos lá. É, eu sou o Kleber Barros, aqui, sócio da Grant Thornton, da nossa área de riscos e governança. Tenho um executivo aí com mais de 19 anos de experiência com trabalhos de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos, né? Atualmente aqui na Grant Thornton estou como sócio, né, líder do setor de saúde, né, também coordenando esses projetos de auditoria interna, controles internos. Ao meu lado aqui tenho o Daniel Leite, né? O Daniel é o gerente sênior aqui da Grant Thornton, com 17 anos de experiência em trabalhos de RC e auditoria interna, é engenheiro de produção de formação, né? Tem 10 anos de experiência aí, já esteve do outro lado da mesa com trabalhos de auditoria interna em grandes empresas aí de serviços e também da indústria têxtil, né? E dentro desse mundo de consultoria aí tem 7 anos, né? Dividindo entre Grant Thornton e outras empresas. E aí ele vem, né, nos apoiando aí nesses trabalhos de auditoria interna. E aí, também aqui com a gente, já agradeço, muito obrigado, Juliana, pela sua participação, né? Temos a Juliana Perazzoli, que é gerente de auditoria e processos, né, e sistemas na CEMIG, com mais de 13 anos de experiência em auditoria interna, com atuação em empresas estatais como Copasa, né, e CEMIG, doutoranda em controladoria e contabilidade, especialista em auditoria e graduada em ciências contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Juliana também possui, né, publicações acadêmicas sobre auditoria e controle interno. Então, apresentado o time, né, a gente vai, né, começar a nossa pauta aqui. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Daniel Leite. Quero agradecer também, a gente está com mais de 150 pessoas aqui, né, assistindo o nosso webinar. Então, agradeço aí a todos os participantes. E vou passar a palavra para o Daniel Leite. O Daniel vai falar um pouco sobre essas principais mudanças na norma, né, e Daniel, com você, fica à vontade, por favor. Obrigado, Kleber. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui, né? Esse público de auditores internos aí, experientes, todo no mercado de pessoas ligadas aí a essa nossa profissão. Acho que é um momento interessante que a gente está vivendo, essa mudança das normas, né? Que o IAI, que é o principal regulador, né, da nossa atividade, fez, né, nesse último ano e traz para a gente bastante, né, muitos insights aí sobre como a gente vai trabalhar daqui para frente, né, em função dessa conformidade. Então, eu vou trazer uma introdução em relação à questão das mudanças mais estruturais dentro da norma, bem breve também, e depois a gente vai entrar nos conteúdos mesmo, trazendo alguns pontos principais, né, que eu pensei aqui dentro de cada domínio de conhecimento ali da norma, que eu acho que trazem uma boa visão, um bom resumo, né, dessas mudanças aí do IPPF 2017 para o IPPF 2024, tá?
Então, pessoal, em linhas gerais, né, estruturalmente, o que aconteceu foi uma reorganização, né, de todo esse conteúdo, né? Então, em 2017, se vocês olharem nessa primeira mandala aí, né, a gente tinha os 5 elementos obrigatórios ali na estrutura, né, que é a missão que está em volta ali, a definição dos princípios fundamentais da auditoria interna, né, a parte do código de ética, as próprias normas. Tudo isso foi reestruturado, reorganizado, né, dentro de um pacote que eles chamam de GIAS, né, que é o Global Internal Audit Standards. Então, essa reestruturação, ela faz com que todos esses módulos anteriores, 2017, eles não existam mais como entidades separadas, né? Tá tudo dentro ali do GIAS, vamos dizer assim. E esses dias ele está estruturado em 15 princípios, que são esses princípios que estão aí ligados a, a cada um dos domínios, né? E dentro deles a gente vai ter 52 normas, né? Então são 5 domínios, 15 princípios e 52 normas, tá? Então a minha ideia é trazer para vocês nos próximos slides, né, um top 3 aqui que eu elenquei de cada um desses domínios de quais seriam as mudanças mais interessantes aí que a gente teve, tá bom? Pode passar, Barros, por favor. Lembrando, tá, gente, que o domínio um é o domínio de propósito da auditoria. Então, se você pegar a norma, você vai ver que é uma página apenas, né? Ele não traz grandes mudanças, ele reafirma a missão dos auditores internos, da função de auditoria interna nas empresas, tá? Então, eu já estou entrando direto no domínio 2, que é o domínio que fala da ética e profissionalismo, que é basicamente o conteúdo que estava na parte do Código de Conduta do IPPF 2017. E as três diferenças principais são essas que estão na tela, né? A primeira coisa que eu queria trazer é o enfoque, né, na questão da honestidade e coragem profissional. Eles deixaram uma norma específica para essa questão de honestidade e coragem, embora seja um conceito já antigo da nossa profissão, né, e fundamental para a gente trabalhar com independência. Existe aqui na exigência, no enfoque da norma, um pouco mais de profundidade na questão de como avaliar isso na prática, né, na equipe. Então, as funções de honestidade e coragem, elas estão requeridas pela norma como parte das avaliações de desempenho, dos feedbacks contínuos que as áreas auditadas e os demais stakeholders, da empresa possam dar. Então, o IIA, ele preza para que haja uma evidenciação de que a honestidade e a coragem profissional estão sendo avaliados e fomentados dentro da equipe de auditoria interna, né? Então, é um enfoque interessante, né? Que faz com que nós, líderes de auditoria, tenhamos que nos preocupar em fomentar isso dentro da nossa equipe, como uma qualidade mesmo de auditor. Com relação ao segundo ponto, né, a questão de demonstrar, o princípio, né, de demonstrar competência na norma 3.2, que é o desenvolvimento profissional contínuo, a gente percebe que há um enfoque maior dessa norma em garantir que os profissionais estejam se desenvolvendo continuamente dentro da equipe, né? Então, tanto para aqueles profissionais que são CIA, né, que tiram a certificação de auditor interno, quanto os que não estejam, existe agora uma preocupação com esse desenvolvimento de maneira estruturada, né? Então, os líderes de auditoria eles têm que elencar programas de treinamento ou de desenvolvimento para a sua equipe com um pouco mais de enfoque, com um pouco mais de detalhamento, ligados à estratégia, né, da área, para funções técnicas ou ligadas a algo mais de soft skills, né, vamos dizer assim. Então, de qualquer maneira, o desenvolvimento profissional contínuo ele tá mais forte nessa visão da norma. E a questão da confidencialidade, como essa norma ela vem pós-LGPD, né, e também das leis de proteção de dados internacionais, então existe um enfoque maior no domínio de ética e profissionalismo na questão da proteção das informações.
Então, de que maneira os líderes de auditoria estão se preocupando com a proteção de informações dentro do âmbito dos processos de auditoria interna? Né? Então, para que os dados não vazem, criptografia de evidências, a parte de sigilo sobre a coleta de informações, né? E todo o aparato ali de arquivo dessas informações, né? Então, há um enfoque maior também, porque o IPPF 2017, a gente estava num outro cenário, vamos dizer assim, pré-LGPD, então acho que não existia tanto essa preocupação. Tá? Então, com relação à ética e profissionalismo, acho que são esses os três pontos principais. Tá, pessoal? Depois a gente vai abrir para perguntas, né? Mas vocês podem ir colocando também, né, já no Q&A e a gente vai respondendo depois, tá? Em função do tempo, tá, pessoal? Estou passando mais rápido, mas a ideia é a gente fazer um amarrado mais geral para vocês. Vocês percebem que boa parte das melhorias, elas não são itens completamente novos. Pode passar, tá, Barros, para o terceiro, por favor. Não são itens completamente novos, mas são enfoques diferentes ou mais aprofundados sobre o mesmo tema, né? Então, que na prática acaba exigindo da gente ações, né, de implementação diferentes. Tá? Com relação ao domínio 3, né, a gente está falando agora da governança da função de auditoria interna. Então, a gente está falando basicamente da relação com o conselho, mas também de como a empresa estrutura e enxerga a auditoria interna dentro da função da estratégia geral da companhia, né? Então, esse domínio, eu trouxe aqui uma principal mudança que já está na própria introdução da norma em relação a esse domínio, que é a questão da, da participação do conselho para definir o apoio à função de auditoria interna dentro da empresa, né? Isso é uma coisa muito legal que eu achei na norma, porque reforça muito o nosso respaldo dentro da empresa, né? Então, seria como a norma traz condições essenciais que elencam, vamos dizer assim, um cenário que seria o mínimo para que a auditoria interna possa cumprir o seu mandato, né? Cumprir a sua função de acordo com o que se espera dela. Então, a gente está falando aqui de condições essenciais de orçamento, de equipe, de independência, de reporte. Então, eu acho que isso reforça, né, a nossa atuação, respaldado pelos conselhos de administração das empresas, com uma participação muito maior, essas condições essenciais. Isso é uma coisa bem legal. Daniel, se me permite, assim, acho que isso traz, assim, acho que é muito, eu vejo muito benefício pessoal nisso, porque deixa, assim, traz o conselho para nos apoiar e deixa a regra do jogo claro. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre uma interação com o conselho, falar do mandato, mas eu vejo isso que deixa essa regra clara, né? A gente tem uma grande oportunidade de deixar isso tudo muito claro, esses critérios e trazer o conselho, né, junto com a gente, os comitês aí para apoiar, né, essa função de auditoria. Perfeito, Kleber. Com relação à norma 7.2, dessa vez a norma trouxe um maior nível de detalhamento sobre as qualificações do CAE, né, que a gente chama, que a norma chama de Chief Audit Executive, que seria o head de auditoria em qualquer empresa, né? Então, ele traz um detalhamento maior de quais seriam as qualificações esperadas dessa função e também posicionam o conselho com uma maior responsabilidade na definição dessas qualificações e da própria contratação mesmo dessa função, né? Ou seja, na escolha da pessoa, na definição da descrição de cargo, da participação, do próprio desenvolvimento dessa pessoa dentro como líder de auditoria, né? Então, também um item interessante da questão da governança. Pode E passar vejam lá. que não tem também, por exemplo, não fala da obrigatoriedade, por exemplo, de ter o CIA, apesar de ser recomendável, né? A gente sabe que Isso. tenha dentro das estruturas, né, da companhia, às vezes você tem ali uma função que é temporária e por isso não acaba não foi colocado, né, como mandatório, né, mas como é recomendado. Então, só talvez isso fique como dúvida, tenho dúvidas, mas isso não fala que não tem ali uma definição de ser mandatório o CIA, né? Porque tem outros skills extremamente importantes para um chefe de auditoria, né? Além do CIA, né? Sem tirar a importância, obviamente, do CIA, que é uma oportunidade de aprender aí, né? Sobre auditoria interna e enriquecer os trabalhos.
Perfeito, Kleber. E aí, com relação ao terceiro ponto aqui do domínio 3, a gente pode destacar a questão da supervisão do conselho sobre a qualidade da auditoria interna. Então, vocês vão ver mais para frente, quando a gente falar de gestão, né, existe um enfoque também maior em definir indicadores de desempenho para a qualidade da auditoria, né, que já existia em 2017, mas agora eles têm que estar mais estruturados ou mais ligados à estratégia do departamento, né, da função de auditoria, da auditoria dentro da empresa. E ele traz aqui no ponto 3 uma responsabilidade do conselho de participar dessa definição desses indicadores de desempenho. Então, aqui a gente está falando da aprovação desses indicadores, de fornecer as informações para que os objetivos de desempenho sejam eventualmente medidos, né? E isso faz parte também da própria avaliação de desempenho do CAI e da equipe como um todo, né? Então a gente é meio que forçado, vamos dizer assim, a demonstrar diretamente o nosso valor dentro da empresa através do cumprimento dessas metas que o conselho teria que deixar mais claro, né? Ou mais bem estruturado, participando da revisão de qualidade desses trabalhos ao longo dos períodos, né? Então, são mudanças interessantes aí na parte de governança. Próximo domínio. Quando a gente entra no domínio 4, pessoal, a gente está falando de gestão mesmo da auditoria interna, né? Então, aqui a gente já entra no trabalho do CAI, do Chief Audit Executive, num nível mais dali para baixo, né? Da relação dele com os processos, de auditoria interna e a questão da gestão da própria função dentro da área. Então, o primeiro tópico aqui se refere ao planejamento, e há uma norma especificamente para tratar da estratégia de auditoria interna, né? Isso eu acho que é uma grande mudança também, né? Ah, a função de auditoria interna está sendo tratada agora quase como se ela fosse um empreendimento dentro da empresa. Então, você teria que ter uma missão e uma visão, né? Então, uma estratégia definida mesmo para como a sua função de auditoria vai atender os objetivos da empresa, se enquadrar nessa estratégia, mas também com uma visão de futuro, né? Do que você pretende ser dali a algum tempo. Então, a gente está falando aqui de o CAI ter que estruturar e desenvolver de fato um documento que formaliza essa estratégia anualmente, com revisão bianual ali, mas que de alguma forma estabeleça esses tópicos que eu falei e como chegar lá, né? Então, quais os investimentos que vão existir em tecnologia para se atingir um certo nível maior de capacidade de análise, ou de desenvolvimento de pessoas, ou de aumentar o departamento em headcount, ou de diminuir custo, etc, etc. Então, há uma quase que um plano estratégico apartado ali do planejamento estratégico geral da empresa só para a área de auditoria, tá? Daniel, e se me permite uma contribuição, essa questão do planejamento estratégico da auditoria interna, ele é muito importante e ajuda muito o setor de auditoria interna também, em termos de direcionar melhor os esforços, até de alinhamento também da estratégia de auditoria com a estratégia da empresa, né. Hoje a gente precisa trabalhar uma auditoria, fazer com que a auditoria tenha uma visão estratégica da companhia. E esse planejamento, ele nos permite direcionar esses esforços também para o planejamento, para aquilo que é mais importante, para a empresa, e é interessante também porque, ao definir visão, objetivos estratégicos, quais são as iniciativas, da auditoria, eh, isso nos permite também falar não em alguns momentos, né, em relação a alguns pedidos, e isso contribui, para a nossa independência, para a nossa objetividade. Então, delinear esse planejamento da auditoria, nos leva, né, nos ajuda a caminhar realmente para uma auditoria, mais estratégica e que consiga, agregar mais valor à companhia. Obrigado, Juliana, com certeza. Com relação ao próximo tópico, né, vou dar uma aceleradinha aqui só em função do tempo, pessoal. A gente tem a questão das metodologias, né? Ou seja,
Há uma preocupação também maior do IAA na estruturação dos procedimentos internos que a auditoria faz, né? Nós, como auditores, estamos acostumados a nos debruçar sobre os procedimentos das áreas que a gente audita, né, para entender o cenário e tudo. E dentro da auditoria, muitas vezes a gente não tem isso tão bem estruturado. Então, essas metodologias, né, só dando alguns exemplos, né, a gente está falando, por exemplo, de como executar uma avaliação de risco no planejamento de um trabalho. A gente está falando, por exemplo, de como executar o plano de auditoria interna anual, né, quais são os elementos que a gente tem que considerar para fazer esse plano, definir quais os processos vão ser auditados. Outros exemplos, como a gente vai coordenar com fornecedores de auditoria interna, caso a gente queira fazer uma terceirização de alguns dos processos, quais os processos que são elencados para elegíveis para serem terceirizados, etc, etc. Então, eu estou dando alguns exemplos, né, mas a gente poderia aqui discorrer só sobre metodologias, um webinar inteiro, que seriam os procedimentos da auditoria mesmo. Então, há uma ideia, um enfoque maior na formalização, na estruturação desses procedimentos para a padronização dos processos internos, tá? E por último, a questão da medição de desempenho, que eu já dei uma pincelada anteriormente, é a questão da estruturação dos indicadores, né? Então, ao passo que as normas de 2017 exigiam que existisse um programa de qualidade, né, de revisão de qualidade, isso permanece agora, né? O padrão de 2024 ele amplia esse conceito, trazendo aí uma ligação mais forte dos indicadores com a percepção de valor que as partes interessadas têm, principalmente o conselho de administração, no que tem que ser importante para a área, né? Tá? E aí, finalizando com relação ao domínio 5, aqui a gente entra na execução mesmo dos trabalhos de auditoria. Eu trouxe um ponto aqui específico de cada etapa do projeto, né? Então, a gente está falando do planejamento, da execução e da comunicação final dos trabalhos de auditoria interna. Então, com relação ao planejamento, acho que o principal item que eu acho que é legal de destacar é a questão da flexibilização do escopo dos trabalhos. Ou seja, em 2017, para que a gente possa. A preocupação com a independência da área de auditoria, em poder auditar e verificar o que ela acha importante, traz, vamos dizer assim, um pouco de na prática, né, de uma visão de que o escopo do trabalho tem que ser mais engessado ou mais imposto, vamos dizer assim, pelo auditor interno na área. E agora, em 2024, vocês percebem que o escopo ele está mais flexível, no sentido de que ele é formado de uma maneira mais colaborativa, com a participação tanto da área auditada, ou seja, coletando os insights, os inputs do que a área enxerga como pontos importantes de revisão, quanto com relação ao que o próprio conselho de administração determina que seja importante analisar em cada processo. Então, isso às vezes permite que, durante o planejamento do trabalho, o entendimento dos processos, a avaliação dos riscos, a gente possa alterar o escopo preliminar, trazendo um escopo revisado que seja um pouco mais apropriado ao que a gente acha mais importante verificar. Então, a gente percebe que há uma flexibilização maior na definição do objetivo e escopo de como a gente pensava em 2017. Com relação à execução dos trabalhos, né, de fato, a parte de revisão dos testes e apontamentos, dá para destacar aqui a questão da avaliação dos resultados e a análise dos potenciais apontamentos, né? Então, a norma de 2017, ela não trazia muitos detalhes com relação a como analisar os resultados do trabalho, se isso é um apontamento, se não é. Então, alguma coisa muito assim genérica, né? Ó, a gente tem que basear as conclusões em resultados do trabalho, análises apropriadas. Em 2020, nessa nova versão, se vocês olharem, vocês vão perceber que existe muito mais detalhamento com relação a definir se uma informação é ou não é passível de ser um apontamento de auditoria, e existe também muito mais cuidado com a análise da criticidade do ponto, em função do risco residual, ou seja, um enfoque em quanto que o risco está mitigado em função dos controles que foram avaliados ali, do cenário avaliado. Então, há um pouco mais de
de metodologia para definição disso, né? E finalizando, a questão da comunicação final, né? Normalmente, em 2017, o enfoque era maior nas recomendações, e agora existe um enfoque maior no desenvolvimento de planos de ação com as áreas, né? Então, não é muito mais aquele enfoque de entregar o relatório e apenas com uma recomendação, mas de colaborativamente trabalhar o plano de ação com a área, recebendo as sugestões da área auditada e estruturando um follow-up sobre essas ações, né? Eu sei que muitos já devem trabalhar dessa forma, mas isso é uma mudança que também vem bastante forte ali na parte de comunicação do relatório, né? Trazer o relatório com os planos de ação estruturados, já com os responsáveis e prazos, tá, pessoal? Então, muito rápido aqui, eu sei que a gente falou muita coisa, deve gerar bastante dúvida, a norma traz muito detalhamento, mas em função do tempo, a ideia era a gente fazer um compilado maior aqui, mais abrangente desses tópicos, tá? Kleber, eu passo de volta a palavra para você, para dar sequência. Perfeito, Daniel, obrigado, obrigado. É isso, nossa intenção, pessoal, assim, a norma ela tá muito, né, as novas normas aqui, elas estão muito bem estruturadas também, né? Então, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura, mas não tá uma leitura cansativa, aquilo que é só para, né, recomendo, né, que não é só para, usar como fonte de pesquisa, mas ela é muito importante, assim, porque ela traz ali as evidências, o que é essencial, né, o que é recomendado. Então ela tem uma estrutura, né, muito boa, até para isso mesmo, para nos ajudar. Falar, o que que eu tenho de evidência para ter esse tópico, formalizar esse tópico, né? Então eu recomendo que vocês leiam. Não é cansativo, né? Todos nós que somos auditores, eu acho não, é importante que isso seja feito, tá? E aí, vou entrar agora falando um pouco sobre essa comunicação com o conselho, né? Então, o que eu quero trazer aqui, eu trouxe em três tópicos, né? Esse material aqui que eu vou trazer agora, ele está alinhado com o material que foi divulgado pela Grant Thornton, falando sobre esse tema, e ele tem uma amarração, inclusive, com as normas aqui, né? Então, quando a gente fala do momento, né, de como deve se comunicar com o conselho, a gente está num excelente momento para fazer isso. Do ponto de vista, aqui eu vou falar o que o chefe de auditoria, né, o head de auditoria tem que comunicar com o conselho, essa interação com o conselho, mas do ponto de vista aqui, olha, de momento oportuno para discutir, para sentar, para mostrar essa relevância, né, da função de auditoria, é um ótimo momento de usar essas novas normas para pôr isso em pauta, para discutir e termos, né, esse apoio, esse patrocínio ainda maior, aí depende muito das companhias, né, ainda maior do conselho nas atividades. Então, quando a gente fala de obrigação, né, eu trouxe aqui obrigacionamento dos objetivos fundamentais, a estrutura, né, e relatórios da função de auditoria interna, eu trouxe diversos tópicos aqui que são importantes dessa interação. Quando a gente fala de documentar o mandato, escopo escopo, autoridade, natureza do serviço, estatuto de auditoria, quando a gente olha lá na norma 6.1, ela deixa muito claro que o chefe de auditoria deve fornecer ao conselho e à alta administração. Veja que quando a gente está falando nesse tema, é muito importante trazer a alta administração também, né, para dentro aqui dessas discussões, né? Então, é responsabilidade do chefe da auditoria, né, fornecer ao conselho e à alta administração as informações necessárias aí para o mandato de auditoria interna, com os requisitos. Então, a gente falou um pouco atrás ali, né, do Daniel passou ali as principais alterações, mas esses tópicos precisam ser comunicados ao conselho. Então, precisa ter esse mandato, né, que é a regra da auditoria, de como vai funcionar, né? Isso é importante que tenha ali o aval ali do conselho, né? Quando a gente entra para um outro tópico que é citado na norma, ali dentro também da 6.1, colaborar com os outros prestadores, né, internos e externos de auditoria para ajudar a estabelecer esse mandato. É recomendável também que uma avaliação externa independente, né, para a função de auditoria, né? Então, a cada 5 anos, ali, a norma menciona sobre a cada 5 anos, ter uma avaliação externa independente para que possa, né, ali trazer esse olhar independente, esse olhar externo, para reforçar aqui essas boas práticas, né, e recomendações aí da função da auditoria. Obter a aprovação do conselho, né, para os objetivos de desempenho da função de auditoria interna. Então, essas oportunidades, né, discutir as oportunidades com o conselho e estabelecer, né, um plano de ação. Então, isso é importante que se tenha.
Um outro ponto que é ter a relação de subordinação direta com o conselho, né? E receber autoridade suficiente para desempenhar a responsabilidade de auditoria interna. Então, o chefe de auditoria interna deve confirmar, né, ao conselho a independência organizacional uma vez por ano, né? Então isso é importante que tenha, quando a gente olha isso na norma 7.1, ele fala isso, precisa ter isso, discutir o que pode atrapalhar a independência, então isso aqui tem que ser anual, ser discutido, colocado para que, né, tenha confirme sempre essa independência. Obter a perspectiva do conselho sobre as estratégias, objetivo e tolerância ao risco da organização, então é importante ter essa conversa para que essa troca com o conselho sobre as estratégias para determinar principalmente as prioridades, né? O que eu vou priorizar? Então, a Juliana ali falou um pouco sobre isso também. E aí, documentar a frequência e formato de comunicação, né? De problemas ao conselho. Pessoal, a gente, né, sim, a gente às vezes é portador também de notícias, né, e de informações que são problemas. Então a gente precisa saber lidar com isso com muita tranquilidade. A coragem que o Daniel destacou lá no começo, né? Então, assim, coragem ali da função de auditor interno é muito importante. Então a gente precisa definir, né, essa documentar a frequência. Então, definir os critérios do que deve ser escalado, como os riscos, né, significativos aí que excedam a tolerância, eles podem não e devem ser comunicados ao conselho. Avançando, a gente entra para a parte de execução do plano, né? Então, é discutir as condições essenciais para governar a função de auditoria interna. Então, a liderança de auditoria interna ela tem que discutir, né, as condições essenciais do domínio 3, né? Domínio 3 que fala dessa governança e a impossibilidade de atender qualquer condições essenciais. Então é isso, Daniel, né, na verdade a gente falou ali, mas quer destacar isso é importante de ter essa comunicação ao conselho, né, tem essa mudança, o domínio 3 trata e versa sobre isso, mas é importante que deixar isso claro para todos aqui desse tópico. E aí, Inclusive, desenvolver, viu, Kleber, pode desculpa, falar. inclusive é importante pontuar que essas condições essenciais, a norma fala bem claramente isso. O conselho deve conhecer e ser apresentado sobre as consequências dessas condições não existirem, né? Ou seja, se elas não existirem, qual a consequência disso? Qual é a parte da companhia que a gente vai deixar descoberta um risco? Qual a parte da auditoria da companhia que a gente não vai ver por alguma questão? Então, essas condições essenciais, elas não só definem o que tem que ser feito, o que tem que ser estabelecido como cenário, mas também as consequências de não ter essas condições, né? As limitações que o próprio área de auditoria vai ter e que ela, vamos dizer assim, não poderia ser cobrada posteriormente por não ter essas condições, vamos dizer assim. Então, é um respaldo interessante para a nossa profissão. Ótimo, Daniel, obrigado pelo complemento. O outro tópico é assim, é desenvolver, né, desenvolver o plano de auditoria interna, né? Isso tem que ser revisto pelo menos uma vez uma vez ao ano, né? E aí, quando a gente fala disso, o plano precisa apoiar o atingimento dos objetivos da empresa, né? Então, a auditoria interna precisa ajudar, né, que a empresa atinja seus objetivos, né? Então, é baseado em informações, né, do conselho, autoadministração, riscos e controles, né? Então, são informações aí que vão alimentar o plano de auditoria interna. Obter a aprovação anual do plano, né? Orçamento, recursos de auditoria interna, incluindo o impacto do orçamento, recursos insuficientes, né? Quando for o caso, além de aprovação para desvios aí de auditoria. Então, isso aqui já deixa muito claro. E veja que tem todas as referências com a norma que versa sobre cada um com esses tópicos, que é importante para vocês aprofundarem aí o estudo. E também aqui notificar o conselho sobre recursos financeiros, tecnológicos, humanos insuficientes, né? Então, se tem um plano ali, não tem condição de executar, é importante deixar isso formalizado, né? Então, precisa ter o recurso ali e qualquer dificuldade com isso, deixar muito bem formalizado, né? E reportar isso ao conselho. E aí, falando de dos resultados, né? Então, assim, falando do resultado de desempenho, comprometimento, né? O cumprimento do plano e qualidade. Então, a gente trouxe alguns tópicos aqui, né, do ponto de vista da importância de relatar o progresso, né, das funções de auditoria interna. Então, como que a gente consegue fazer isso? Baseado na aderência dos princípios das normas globais da auditoria interna, no estatuto da auditoria interna, na estratégia da função da auditoria interna, então isso é muito importante.
discutir o programa de melhoria de garantia da qualidade. Então, isso aqui vai ter um programa de melhoria, quais são as oportunidades. Então, eu fiz uma análise ali do progresso, né? Eu tenho oportunidade de melhoria, eu tenho que discutir essas oportunidades de melhorias e implementar essas oportunidades de melhorias, isso com o aval do conselho, né? Encaminhar as limitações de escopo, então, se tiver, é função do chefe de auditoria com a alta administração, né, desenvolver e ver o que ali eventualmente não tenha, né, para que não haja essa limitação de escopo, mas uma vez que tenha uma limitação, reportar isso ao conselho, essa impossibilidade de recebimento de informação para fazer o nosso trabalho. Um outro tópico aqui é encaminhar a aceitação do risco pela administração, né? Além da tolerância do risco. Então, também não é responsabilidade do chefe de auditoria, né, resolver o risco, né? Ele precisa levar o assunto para a alta administração e, caso entenda que não foi endereçado, formaliza isso ao conselho. Um outro tópico é relatar erros ou omissões de acordo com os critérios acordados, né? Então, se tiver erros ou omissões por parte da auditoria interna que for identificado, então isso é importante que tenha essa comunicação. Como a gente vai fazer isso? Qual o impacto que isso teve, né? Teve uma consequência legal, regulatória, impacta a conclusão do trabalho, né? Isso precisa ser avaliado, deixar a regra clara do jogo, né? E todos os envolvidos serem comunicados, né? No caso de necessidade ali de uma alteração de conclusão. Reportar a não conformidade, né, com as normas impacto resultante a função de auditoria interna. Então, ali do ponto de vista de fazer autoavaliações aí sobre o processo é muito importante, né? Então, uma autoavaliação sobre o processo de auditoria interna e saber como se tem alguma função, alguma atividade ali que não está adequada e como a gente vai, isso aqui a depender, se compromete aqui, né, o resultado da função da auditoria interna, também relatar isso ao conselho. E por fim aqui relatar os resultados, né, de desenvolvimento da auditoria interna. Então, as contestações, sua importância e priorização, aqui ele não fala, né, na nova norma de fazer uma classificação ali por rate, se é alto, médio, baixo, mas precisa priorizar. Né, isso precisa priorizar na ordenação dos pontos, de como a gente vai colocar isso no relatório, precisa ter essa importância, essa priorização. Uma explicação, né, se tem uma eventual limitação de escopo, e conclusão, né? Nossos trabalhos precisam ter conclusão, né? Referente à eficácia, conclusão do que nós vimos, né? Referente à eficácia do processo, do governança, riscos e controles. Então, é isso aqui, né? Essa interação, o que os chefes de auditoria precisam reportar ao conselho, né? Segundo aqui as novas normas globais de auditoria interna. E aí, Juliana, eu vou passar a palavra para você, né, para que você possa falar aqui, né, com o olhar. Aqui o Daniel estão falando, né, o entendimento da norma, né, das novas normas, aqui o que a gente, né, tem visto pelo nosso lado, e você, né, do lado aí da CEMIG, falar um pouquinho dessa sua vivência, né, de como você entende que pode haver uma adequação aí, né, por parte dos nossos colegas aqui que estão nos ouvindo. Perfeito, Kleber. Primeiro, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite, Kleber, Daniel. É sempre um prazer, né, estar compartilhando as nossas experiências e falar de um assunto que é tão importante, né, para a nossa profissão e para o nosso trabalho, que são as novas normas. Bem, acho que um primeiro ponto, né, é a gente entender em qual nível nós estamos aderentes ou não às normas, né. Como o Daniel mencionou, em termos de conteúdo, né, a norma não mudou muito, mas ela traz uma maior clareza em relação a vários aspectos, um maior detalhamento em relação a vários aspectos. Então é importante que a gente, tenha uma noção, né, do quanto estamos aderentes e do que precisamos fazer para estarmos mais aderentes à norma. Aqui na auditoria da CEMIG, nós temos a certificação Quality Assessment do IIA. Isso contribuiu muito para que a gente já tivesse após a certificação, uma aderência muito grande às normas, mas, não é necessário que tenha essa certificação para que a gente esteja aderente, pelo contrário, né, independente disso, nós precisamos estar aderentes. Mas um ponto, um exercício que nós fizemos aqui na CEMIG, inclusive foi no ano passado, foi de, definir um grupo de trabalho
E aí nós fomos passando ponto a ponto da norma, para que a gente pudesse avaliar se estávamos aderentes, se não estávamos, se podíamos, melhorar em algum aspecto. Apesar de o grupo CEMIG ser um grupo grande, a equipe de auditoria é uma equipe relativamente pequena, somos aí em torno de 22 auditores, né, com exceção da liderança. Então, ao longo de 2024, nós fizemos esse trabalho de estudo mesmo da norma, para entender em que aspectos nós já estávamos aderentes e onde nós poderíamos melhorar. E aí o que a gente viu, né, é que ao fazer toda a mudança na auditoria interna para que a gente obtesse a certificação, nós somos certificados desde 2022, mas nós começamos essa jornada aí no finalzinho de 2020 e o ano todo de 2021, nós fizemos uma série de mudanças aqui no nosso processo, em termos de padronização das atividades. Eh, o o o que a gente percebeu é que nós tivemos mudanças muito importantes, no processo de execução, mas muito mais no processo de planejamento e no processo de comunicação. Então, o Daniel e o Kleber mencionaram aqui a questão da comunicação, né, a gente realizou mudanças, sensíveis e que ao longo desse tempo que essas mudanças foram implementadas, a gente percebeu, um nível, uma melhoria muito grande na percepção também dos nossos clientes, dos nossos chefes, né, que são o conselho de administração, o comitê de auditoria. E uma dessas mudanças, né, até trazendo também em termos práticos algumas questões que o Daniel mencionou, que o Kleber também mencionou, por exemplo, a questão de flexibilização do escopo, né. Apesar de a gente já ter essa metodologia toda definida, com os processos de auditoria padronizados, normas internas aqui bem definidas, nós sentíamos a necessidade de nos aproximarmos mais das áreas. Então, o que que a gente faz atualmente, né, nas nossas reuniões de abertura dos trabalhos, além de a gente fazer discutir com a área, né, o processo como um todo, eh, a gente bate um papo mesmo com a área para que eles nos falem também, para eles, na visão deles, qual que é o principal risco do ponto de vista deles, aquilo que realmente dá dor de cabeça para eles, e a gente tenta conciliar, claro, respeitando a metodologia, mas a gente tenta conciliar, a nossa avaliação de riscos dos processos, também com a necessidade da área. E aí passando, né, também um outro ponto, né, que está relacionado aí a acho que o Kleber que mencionou, sobre a criticidade dos pontos, né, eh e ele falou também sobre a questão do patrocínio do conselho de administração. Esse patrocínio ele precisa ser conquistado, né, não adianta a gente falar que eles precisam dar importância para a auditoria interna, isso precisa ser conquistado. Mas para que isso seja conquistado, eles precisam nos enxergar como uma área parceira, como uma área que tem uma visão, estratégica também. Então, um ponto que a gente uma atividade que a gente realiza, né, nós temos um plano trienal de auditoria e um plano anual de auditoria, e anualmente a gente vai revisando esse plano trienal, né, o curto prazo é o plano anual, nós solicitamos ao conselho de administração, ao comitê de auditoria, à própria diretoria, que nos apresentem as suas sugestões de trabalho também. Nós temos visto que isso tem agregado muito, na percepção deles daquilo que é relevante. Por exemplo, aqui na companhia, né, nós temos muitos contratos de terceiros, né, esse é um ponto que é relevante para a companhia. Então, a
as nossas auditorias, elas sempre têm uma avaliação em relação a essa questão. Então, a gente tenta capturar isso da alta administração para que a gente possa também adequar o nosso plano, né, os nossos trabalhos, aquilo que é importante para a companhia. E isso nos ajuda a demonstrar que nós estamos agregando valor. E um outro ponto em relação a isso é o que a gente percebeu é que a gente também precisa se aproximar cada vez mais das áreas. O Daniel falou em auditoria colaborativa, né? E como fazer essa auditoria colaborativa. Já passando aí para a parte dos desafios, né? Um desafio nosso aqui foi a mudança cultural da nossa equipe, para que a gente pudesse nos trabalhos, para que eles pudessem nos enxergar como parceiros. Então, até a forma de comunicar com a área auditada, a gente precisou mudar, né? E hoje em dia, quando a gente finaliza um trabalho, eh, a gente tem um tempo maior de finalização, mas por quê? Porque a gente faz além de recomendar, né, a gente traz as recomendações de auditoria, mas a gente faz um alinhamento com as áreas auditadas, e aí a gente já sai com planos de ação definidos nos trabalhos. A gente tem adotado aqui também, né, algumas diretrizes da metodologia ágil. Nós não esperamos o relatório ser emitido para que a gente possa comunicar o resultado dos trabalhos, e com isso as áreas também têm uma maior tempestividade nos planos de ação. E depois que a gente faz esse alinhamento, nós ainda discutimos o relatório com os diretores, com os vice-presidentes. E o que a gente tem percebido é que isso de fato tem agregado valor, porque eles trazem contribuições, às vezes, de recomendações que podem ser mais abrangentes. Isso traz um maior engajamento deles também nos trabalhos. E quando a gente vai reportar isso ao conselho de administração, ao próprio colegiado, né, da diretoria executiva, eles inclusive contribuem para fortalecer os resultados que nós estamos trazendo, porque eles já tiveram a oportunidade de discutir com a auditoria, de ajudar a construir o relatório, muito no sentido de trazer maiores esclarecimentos, discutir os planos de ação conosco. Então, essa proximidade, essa aproximação com a área auditada, com o conselho de administração, ela é muito importante. Um outro ponto que é importante, né, e que ficou aqui de lição para a gente, é a capacitação da equipe. E aí, porque para que a gente possa se mostrar, né, ter essa visão estratégica, nós precisamos treinar os auditores nas normas, nós precisamos treinar os auditores em novas metodologias, em novas ferramentas, né? Nós temos visto muito aí a ascensão do data analytics, né? Não é nem o futuro da auditoria, já é o presente da auditoria. Então a gente precisa treinar os auditores nesse sentido e em abordagens mais integradas, para que a gente tenha uma visão também holística dos processos, consiga dimensionar melhor, né, mensurar melhor a criticidade dos apontamentos. E aí, já passando aí para o final, para as lições aprendidas, acho que para a gente aqui a grande lição aprendida realmente foi mudar a nossa forma de comunicar os resultados da auditoria interna ao conselho de administração e às áreas auditadas, eh, ter uma auditoria realmente mais colaborativa, uma auditoria cada vez menos procedimental e mais voltada ao negócio da companhia, e adotar novas tecnologias, né, com essa mudança de cultura, adotar novas tecnologias, mudar a cultura dos auditores para sair, por exemplo, de uma amostra e para um data analytics, desse perfil, às vezes, de muito normativo para focar na eficiência, e dessa forma a gente viu que a cada dia a gente consegue demonstrar mais o valor da auditoria e também
o quanto a gente agrega, né, o quanto a gente transforma aí, a vida das áreas. Então, acho que é isso em linhas gerais, né. Fico à vontade aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, e mais uma vez foi um prazer aí compartilhar as nossas experiências com vocês. Kleber. Obrigado, Juliana. Muito obrigado aí pela contribuição. Pessoal, a gente tá indo aqui, né, a gente vai seguir agora aqui para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui, né, que a gente foi recebendo, as que a gente não conseguir responder aqui. Nós vamos, né, interagir com vocês depois, entrar em contato aí, e-mail e fazer essas respostas, tá? Eu vou puxar uma primeira aqui, que é do Rodrigo Rodrigues, que ele perguntou, né, que se a gente não vê, né, então assim, ó, a pergunta assim, bom dia, mas vocês não acreditam que essa abertura maior com o conselho, né, pode ter um conflito, um desconforto com o Coaud? Rodrigo, assim, a interpretação que eu vou responder essa aqui, tá, Daniel e Juliana, a interpretação que tem, assim, a norma, ela está focando nos níveis mais altos, né, de governança, que é o conselho. Meu entendimento aqui, do ponto de vista da minha interpretação, é que a norma, ela entende que, assim, os coauds são uma delegação funcional do conselho. Mas, obviamente, né, essas discussões precisam também estar alinhadas com o COAUD para não ter nenhum desconforto, né? Mas o chefe de auditoria, como ele tem esse reporte para o COAUD, deixar isso bem alinhado com o COAUD para subir ao conselho, né? Aqui a gente não está falando de não reportar ao COAUD, de não prestar conta ao COAUD, não é isso. É que a norma, ela fala dos níveis mais altos de governança, né, e cita conselho. Mas esse alinhamento com o Cloud é muito importante. Então, obrigado, viu, Rodrigo, pela sua pergunta aí, né? Ótima pergunta, porque ajuda a gente a elucidar isso e deixar claro que é importante essa participação e esse alinhamento com o Cloud, sem dúvida nenhuma, né? Isso precisa estar alinhado. Aí, E Daniel, Juliana, vocês têm algum complemento? só complementando, Kleber, com certeza, a norma ela não referencia em nenhum momento ao comitê de auditoria, porque ela fala do conselho de uma maneira genérica, né? E o comitê de auditoria, ele seria nada mais do que um braço do conselho para tratar dos assuntos de auditoria interna. Essa é a visão. Então, se você tiver boa parte dos participantes do conselho de administração também participando do COAUD, você tem uma maior, vamos dizer assim, integração ou sinergia dessas funções, mas eu acho que isso pode, às vezes, representar uma dificuldade no caso inverso, né? Se você tiver talvez um ou dois participantes do conselho apenas no co-áudio, porque daí esses caras vão ter um trabalho maior para levar para cima para o conselho, né? As eventuais dúvidas ou discussões que tenham que ser definidas talvez num segundo plano. Então, o ideal, né, é que a gente veja isso como uma coisa só, que o COAUD seja o conselho o braço do conselho para tratar dos assuntos de auditoria. Legal, obrigado, viu, Daniel, pelo complemento. Acho que essa nossa fala responde também aqui um pouco do Charles, né? O Charles pediu para a gente comentar sobre isso. Eu entendo que a gente já endereçou esse comentário que o Charles pediu para que a gente pudesse fazer. É, tem uma outra aqui, não tem o nome, mas eu vou passar para você, tá, Daniel? Fala assim, considerando que a atualização da norma foca mais no plano de ação, vocês ainda veem como necessário emitir recomendações? Ah, eu acredito que sim. Na verdade, acho que isso nunca vai mudar, né? Isso é o foco do nosso trabalho, porque é onde a gente agrega valor, de fato, com base em todas as verificações que a gente fez, né? Então, o plano de ação nada mais é do que a formalização de como a área vai se debruçar sobre o tema, considerando que a auditoria recomenda que seja feita para atacar a causa raiz do problema, mas com as condições que a área tem para execução. Então, às vezes, a recomendação do auditor, ela dá um norte, né, ela traça uma linha de ação que a área, na verdade, vai transformar em ações práticas que podem estar, vamos dizer assim, muito mais palpáveis para a realidade da área. Então, ela conhece suas limitações de orçamento, suas limitações de reporte, né, as exigências que os seus líderes têm dentro da ação da área. Então, eu acho que sempre tem que haver essas duas coisas e o plano de ação é uma complementariedade, né? Ela é uma conjugação da recomendação de auditoria
com os aspectos que a área considera para implementação. Então, eu acho que essa relação não pode deixar de existir, mesmo que o foco da norma seja mais em planos mesmo, planos de ação. E só trazendo uma contribuição também, a recomendação é o pontapé inicial para a avaliação do plano de ação. E talvez se a gente não trazer a recomendação, porque ali a gente já tem realmente esse olhar sobre a causa raiz, as áreas acabam, eh, limitando um pouco o plano de ação, né, e talvez o plano de ação precise ser um pouco mais abrangente, então a recomendação ela nos permite ali dar aquele pontapé inicial para a área, para que ela possa pensar nas ações, e não necessariamente tem que ser aquilo que a gente recomendou, mas, a partir daquilo, ela tem um melhor direcionamento também para pensar nas soluções. Ok, Juliana, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para a Juliana aqui, mas antes, só para não perder o gancho, a gente está falando, é só para assim, eu acho fundamental que de fato tenha recomendação, e aí eu falo até do timing disso, né? Às vezes, não, em uma fase super inicial do trabalho, a gente já vê ali uma situação que não tem, e é muito importante que já comecem a discussão de como isso vai ser endereçado, mesmo que de forma ali informal, né, do ponto de vista de discussões, mas para que isso já seja para evoluir. Então, nosso papel aqui, né, fazer isso e ajudar as áreas aí a fazer essa a implementação. Então, né, importantíssima recomendação. Juliana, o Everaldo, ele perguntou, Everaldo Vilela perguntou, opa, isso. Ele perguntou se você poderia dar, na verdade, se você poderia dar alguns exemplos de KPIs que vocês possuem. Não sei se deve ser alguns KPIs da própria área de auditoria interna, né? Você consegue responder, por favor? Consigo sim, é excelente pergunta, Everaldo. Nós temos aqui, na auditoria, alguns indicadores, um está relacionado à própria execução do plano de auditoria, né, então, trabalhos planejados, versus trabalhos executados. Nós temos aqui alguns indicadores que são relativamente novos, mas que estão muito em linha com essa visão de futuro, mas presente ao mesmo tempo que a auditoria precisa ter, em relação à auditoria contínua. Então nós temos aqui, eh uma equipe de auditoria contínua que trabalha muito a automatização dos testes, elaboração de scripts de auditoria para facilitar os trabalhos de auditoria, mas, alguns desses scripts a gente inclusive compartilha com as áreas, para que as áreas também possam fazer esse monitoramento, de exceções. E nós temos já em andamento também alguns indicadores relacionados ao tempo de execução dos trabalhos. Nós temos indicadores voltados também para a capacitação de equipe, da equipe que está relacionada lá à questão das horas de treinamento. Nem todos os auditores, têm a certificação CIA, mas nós temos aqui, metas, né, para que eles possam, se capacitar, seja em treinamentos, em webinars, em cursos. Então, os principais alguns exemplos, né, de KPIs que nós temos aqui na área são esses. Eu posso complementar também, Juliana, trazendo alguns que a própria norma traz como sugestão, né, que se referem, por exemplo, a questão da eficiência da produtividade mesmo do time, né? Que seriam as horas que você planeja executar nos trabalhos versus o que você de fato gastou, né? Para cada trabalho. Você pode também fazer indicadores de custos, né? Indicadores referentes ao que você gastou, não só com as horas, mas com os custos acessórios da área, terceirização de trabalhos, investimento em tecnologia, né? Em relação ao orçamento, né? E existe também uma avaliação que é um pouco mais subjetiva, mas que pode ser usada também, que é o quanto que a auditoria está tendo de nível de contribuição para os processos, para a melhoria dos processos, através da quantidade de recomendações que foram aceitas pelas áreas ou foram adotadas como planos de ação. Essa pode ser um indicador interessante também.
Sem dúvida, Daniel. E nós temos aqui também, que não é um indicador da área, mas até para que a gente tenha uma percepção de como foi a visão da área ao longo do trabalho de auditoria, se os auditores tiveram a postura que nós esperamos que eles tenham nas discussões com os auditados, nós temos aqui uma pesquisa de percepção. São 3 perguntinhas que a gente faz, em relação à forma como os auditores conduziram o trabalho, na visão da área, qual foi o conhecimento que eles perceberam que os auditores tinham. Então, são 3 perguntas objetivas, né, eles dão uma nota e eles têm também a oportunidade de fazer comentários. E a gente tem tido excelentes feedbacks nesse sentido também. Então, é uma forma de a gente também mensurar, né, a qualidade do nosso trabalho. Eu vi no chat que alguém colocou também, acho que foi o Humberto, que eles têm na empresa deles tem um indicador eh, de quantas ações foram regularizadas. Nós fazemos esse acompanhamento aqui. Mas, na verdade, o que a gente acompanha aqui, que é para a companhia, de uma forma geral, para as áreas, é quantas ações foram regularizadas dentro do prazo, né? Então, apesar de ser um indicador que está mais voltado para as áreas, isso passa também por um bom alinhamento entre a auditoria interna e a área auditada daquilo que precisa ser feito, né? Mas também né, é um bom indicador também para a gente ver se de fato aquilo que a gente está propondo e aquelas situações que a gente identificou vão melhorar a vida das áreas, né? Vai melhorar a vida da empresa, porque se eles não aplicarem os planos de ação, a gente perde um pouco de valor, né? O nosso trabalho perde um pouco o valor. Pessoal, as perguntas aí que não foram respondidas, né, tem mais algumas a gente vai fazer, mas em cumprimento ao tempo que a gente colocou aqui, queria agradecer aí novamente, Juliana, muito obrigado pela participação, Daniel. A gente colocou aqui uma pesquisa de feedback super importante para a gente, então, por favor, respondam aí, né? Isso vai nos ajudar, né, a sempre melhorar aqui nossos conteúdos. Então, agradeço aí a todos que nos ouviram. Estamos à disposição aqui, né? Que tem nossos, deixa eu só passar aqui, tem nossos contatos aqui, né? Então, por favor, né? Fiquem à vontade de nos contatar. As respostas aqui que a gente não respondeu durante a live faremos aí depois e responderemos a vocês. Né, tivemos aqui uma audiência grande, quase 200 pessoas ao mesmo tempo, então agradeço aí, um excelente dia para todos e estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas, tá bom? Sei, Juliana, Daniel, tem algum complemento para fazer? Bem, Eu eu só queria. gostaria. Vai lá, vai você. Não, ok. Queria agradecer mais uma vez aí o convite de vocês, né, pela parceria de sempre, né, Daniel? E dizer também que eu estou à disposição aí no LinkedIn também, e que foi um prazer também compartilhar aí a nossa experiência e falar um pouco aí sobre as novas normas. Eu queria chamar a atenção para um ponto que é o que o Kleber já disse, né? Esse é um excelente momento, pessoal. Não acontece com tanta frequência na nossa profissão, né? Aconteceu em 2017, agora está acontecendo de novo. É um excelente momento para a gente reforçar o valor da nossa profissão, para a gente, como a Juliana falou, conquistar os conselhos de administração, né? Trazendo a relevância da norma, mas não apenas para cumprir algo que é regulatório, que na verdade nem é regulatório, né? São boas práticas sugeridas, mas que a gente possa de fato trazer qualidade para o nosso dia a dia, nossa atuação, trazendo o conselho para participar, para nos respaldar, para nos reforçar aí dentro do nosso papel dentro das empresas. Então, acho que é um bom momento para essa discussão acontecer e a gente fortalecer a atuação da nossa profissão aí dentro do mercado. Legal, Daniel. É isso, então, pessoal, muito obrigado a todos aí, excelente dia e nos vemos em breve aí em algum outro evento ou webinar. Abraço, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.